Salve família, hoje eu vou estar com um convidado muito especial no podcast Conversa Comigo, né? A gente vai estar com um motorista de transporte coletivo aqui da cidade de Manaus. Vamos estar contando um pouco da história dele e como ele exerce a função dele, beleza? Roda a vinheta aí. Salve família, eu Iago Andrade, estou aqui depois de muita luta, muita peleja. Nós conseguimos marcar essa entrevista top aqui com um dos amigos meus, né? Estamos aqui com Augusto, né? Olha aqui, ó, um grande motorista de transporte coletivo da cidade de Manaus, né? Estamos aqui para falar um pouco da história e já começando, né? Aquele clima bacana, né? Como foi que a gente se conheceu aqui, só um resumo. Eu conheci esse indivíduo aqui, né, no dia que ele, né, ele já era lá da linha de casa, né? Para quem não sabe, eu ando de transporte coletivo, não tenho vergonha de dizer que eu sou humilde, né? E estamos aqui para fazer essa entrevista com o nosso amigo Augusto. Vamos lá. Quando eu conheci ele, né, ele me deixou na plataforma, né? Ele passou, eu fiquei mordido com ele. Aí minha mãe falou, a minha mãe já conhecia ele e ela falou, ele, né? A gente começou a criar amizade e tal, começou a conversar e já temos aí já uns mesezinhos já, graças a Deus, de amizade. Estamos aqui para falar um pouco da história dele. Conta aí, Augusto, como é que... Mas, primeiramente é um prazer, né? É um prazer estar participando aqui. Meu nome é Josildo Augusto, sou motorista do transporte coletivo da cidade de Manaus. Tenho 11 anos já, se caminhando para 12 anos de sistema. Tem quantos anos, Augusto? Tenho 31 anos de idade, né? Sou novo, mas já passei por 3 empresas aí do transporte coletivo de Manaus e muito feliz aí estar participando. Foi uma luta demais, porque nossa vida no trânsito ela é muito corrida durante a semana, principalmente. Então a gente aproveitou esse feriadão aí pra acabar. Quantas semanas já tô te enchendo o saco? Ixi, já tem meses aí. Mas é assim mesmo, nossa vida é uma correria, né? Então foi um ano na linha, passando lá na linha da onde o Iago mora, e tive o prazer de conhecer ele aí. Passamos por algumas situações sinistras, né? Mas é do cotidiano, do dia a dia do nosso sistema de transporte coletivo do Amazonas aí. Todos os dias a gente passa por várias situações aí bem mesmo constrangedoras, tanto os passageiros como nós funcionários, e a gente vai levando, né? Tem que levar a vida do jeito que Deus quer, do jeito que Ele manda, e bola pra frente. Augusto, antes de tu começar no transporte coletivo aqui da cidade de Manaus, você trabalhava com o que antes ainda? Mano, a história é bem engraçada. Se eu falar pra muita gente aí, ninguém vai nem acreditar, mas a minha vontade de dirigir é desde criança, mano. Desde criança eu pegava sandália da minha avó, pegava garrafa PET, entendeu? Minha família, quando vê esse podcast aqui, vão achar muita graça, porque eu nunca tinha contado isso pra ninguém, entendeu? Então foi uma coisa muito interessante. Sempre a minha brincadeira na infância sempre foi relacionada a isso, relacionada a transporte, a isso e aquilo. E quando eu vim pra cá pro Amazonas, que eu não sou daqui, sou do Pará, né? Então quando eu vim pra cá, paraense, eu comecei aqui na cidade de Manaus. Eu comecei aqui vendendo picolé nos ônibus, vendendo picolé e tal. E o meu amigo, um amigo aí que eu tinha que era motorista na Cascavel, ele falou: pô, mano, me dá um currículo aí. Aí eu passei o meu currículo pra ele e continuei vendendo picolé. A primeira empresa que me chamou para me trabalhar no transporte coletivo foi a Global. Fiz a entrevista, tudinho. 2 dias depois a Cascavel me chamou para me fazer a entrevista também.
Eu fui lá, fiz a entrevista e tal. Fiquei esperando. Primeira que me chamasse, eu ia, né? E aí, graças a Deus, a Cascavel me chamou. Passei 6 anos lá na Cascavel, muito feliz pelo que eu fazia lá, porque lá eu despachava os ônibus e tal, que era uma coisa que era relacionado da minha brincadeira de infância, administração da empresa e tal. E aí eu fazia isso lá, liberava os ônibus e tal. E aí até que teve um corte na empresa, e nesse corte eu peguei e me desliguei da empresa. Graças a Deus aí, eu fiquei logo empregado, fui para Açaí. Passei lá na Açaí 1 ano. Aí lá eu era gerente, né? Gerente de transporte. Aí saí da Açaí porque eu queria ser motorista de ônibus, né? Era meu sonho, era minha vontade, era ser motorista de ônibus. E aí eu fui pra Zenatur, passei na Zenatur mais 6 meses. E aí o dono da empresa lá da Açaí me ligou de novo e, pô, Augusto, volta pra cá, e até que eu voltei. Aí nessa segunda volta pra Açaí, eu passei mais 1 ano, que infelizmente foi até o fechamento das portas da Açaí, né? E aí, quando fechou as portas lá no Açaí, graças a Deus a Vega abriu as portas para mim realizar definitivamente o meu sonho de ser motorista de transporte coletivo, né? E aí eu tô aí quase há 2 anos já na Vega, muito feliz, muito realizado. Eu costumo dizer, Iago, que hoje eu vivo um sonho de criança, realizei meu sonho. Trabalho mesmo com amor, mano, com amor o que eu faço. Claro que a gente não é 100%, tem verdade. Várias coisas que acontecem tem no dia a nossas dia. falhas, né? Temos nossas falhas, mas assim, a minha família toda sabe, cara, quanto eu acordo não pela aquela obrigação de ter que ir trabalhar, não. Eu acordo para realizar mais um sonho. Todos os dias eu realizo meus sonhos e sou muito grato a todos. Eu me inspiro muito na minha avó, cara. Muitas vezes eu converso assim com as pessoas pô, tu é assim, tu é educado, tu é isso, tu é aquilo, mas por quê? Cara, Iago, eu falo mesmo pra você, mano, eu dou graças a Deus que Deus me colocou minha avó pra me criar, porque se eu não tivesse sido criado pela minha avó, hoje eu não sei o que eu seria de mim, né? Então, muita coisa eu devo a ela, tudo isso. Hoje a educação é tudo, né? Sim, cara? A educação é tudo. E assim, você me pegou aí pro podcast numa hora bem legal, assim, porque há meses atrás, se a gente fosse fazer, não é que eu vou te falar assim que não ia ficar bacana, mas assim, eu tava triste, tal, que eu perdi a minha avó recentemente, mas assim, queria eu chegar pelo menos à metade dos anos que ela chegou, né? Porque a gente não sabe, ela faleceu, ela tinha 91 anos. Bem vivido, né? Bem vivido. 90, criou bastante gente da nossa família, assim, todos da nossa família, porque ela era uma guardiã mesmo, vamos dizer assim, da família toda, né? Então educou todos nós, e eu em especial fui criado por ela, né? Então ela não me deu luxo, mas tudo que ela fez ali, a minha educação, vários cursos que ela fez eu fazer, cara, eu me lembro de cada detalhe. E eu vi a alegria dela quando ela me viu eu realizando o meu sonho de ser motorista, né? Só que motorista e água, eu vou te falar, mano, cara, eu tiro o chapéu pra esses guerreiros que estão na rua aí, mano, porque a gente passa por cada situação. Seja todos os motoristas de todas as... de todos os classes, ramos, né? De todos os ramos. Do motorista de um carro pequeno, particular, até o de carreta, bitrem. Motoqueiro, né? Também. Também. É uma situação bem... Agora, Augusto, a pergunta que eu quero fazer pra ti, que eu sempre vou fazer assim pra motorista quando a gente estiver fazendo essa entrevista.
durante esses 11 anos, mano, qual foi a história que mais te chocou no transporte coletivo, assim, durante esses 11 anos aí que tu vem seguindo a tua carreira aí de motorista, né? De ônibus, né? Aqui na capital de Manaus, né? Queria saber aí qual foi uma história que mais te chocou, assim, que foi... Pô, essa história foi comovente, entendeu? Mano, assim, ó, a que mais me marcou mesmo foi o primeiro assalto que teve no transporte coletivo. Na época eu tava na Açaí, e lá na Açaí eu era gerente. Só que, assim, a gente era um gerente que queria fazer a empresa andar. E aí eu fui fazer um apoio na linha 028. E quando eu comecei a descer ali depois do Delfina, 4 meliantes anunciaram o assalto e atiraram no carro, bateram nos passageiros. E assim, é uma situação que nós, motoristas de transporte coletivo e motorista de alternativo, de aplicativo, do que for da nossa cidade, que trabalha em modais de transporte, essa é a pior situação que a gente passa, né? Porque além da agressão física, né, fica a agressão psicológica. Né? Eu passei uns 5 dias sem dormir direito, tive que tomar remédio, né? Porque... Fora também que às vezes tem que ir no psicólogo e tal, né? Eu não precisei ir por causa da situação que eu trabalho pelo amor pelo que eu faço. Geralmente eu falo isso, que é um bordão que eu tenho assim pra mim, que é amor pelo que eu faço, né? Então foi só aquele tempo ali do assalto mesmo ali, do abalo psicológico, e depois a gente seguiu a vida aí. Já aconteceram outros, mas igual o primeiro, não sei se é porque foi o primeiro, né? Mas assim, foi mais marcante porque o cara atirou próximo de mim, no teto do carro, furou o teto do carro, entendeu? E aí foi bem marcante assim. Já os outros não, já tava mais que com o psicológico mais centrado, já foi mais tranquilo, mas o primeiro foi cruel, mano. E outra coisa aqui pra gente não ficar muito sério também, qual foi uma história assim que, tipo, que às vezes aqui na cidade de Manaus, né, tem motorista que fica no prego, né, com carro e tal, e tem motorista que não gosta de esperar muito, assim, um apoio, né, que às vezes demora e tal, deve estar socorrendo outro parceiro. Mas qual foi um caso assim, qual foi a história que tu lembra, que mais te marcou, que tu falou, que às vezes aqui, pessoal, para quem não conhece a rotina do motorista do transporte coletivo, o certo, às vezes, quando dependendo da ocorrência do ônibus, né, da situação quando quebra, é que a empresa ela obriga o motorista a voltar com o ônibus para a garagem, né? E às vezes, né, teve uma situação que o Augusto até me contou que uma vez ele não queria voltar e ele queria terminar a viagem, né, Augusto? Porque o ônibus estava com um problema de câmbio, né? E ele teve que fazer o quê? É que, assim, geralmente as pessoas falam, faz uma gambiarra aí. E, cara, eu tava na última viagem, eu não vou ficar aguardando socorro no prego. Isso ocorreu na Açaí, né? E na Açaí, ali a gente tinha que desenrolar do jeito que dava. E aí, cara, só lembrei da minha cordinha, que sempre eu ando com uma cordinha na bolsa. Amarrei ali, fiz um ajuste técnico, que a gente não gosta de falar gambiarra no sistema em geral. Pra quem não sabe o que é gambiarra, é gatilho. Aí, quem tem as manhas não entra nessa não, sem instrução profissional. Faz como pra sobreviver ali, pra sair, eu né? fiz, só que não ficou 100%. E o que eu fiz? Peguei, conversei com meu parceiro também tava doido pra largar. A gente abriu a tampa. Ainda era a última viagem. Ainda era a última viagem pra completar, né? Então, a gente não pode ficar no prego, né? Então a gente abriu ali a tampa da caixa de marcha e eu falei pra ele, mano, é assim que funciona aqui a caixa de marcha. Tu dá um chute aqui, me ajuda aí que a gente vai terminar essa viagem. Não tem carro na garagem pra substituir, não tem nada. Bora do jeito que dá. E aí a gente fez, cara. A gente fez a viagem todinha. E pô, ali na Açaí eu falo mesmo pra vocês,
a gente matava, não era só um leão por dia não, era vários leões ali, porque a situação da empresa estava mesmo complicada, até chegar à falência foi bem complicado assim, né? Então, no sistema eu costumo dizer, Iago, que a gente é muito feliz, entendeu? Pela parceria que a gente tem no dia a dia, mas tem cada coisa que acontece assim que a gente fica admirado às vezes de fazer, que a gente tem que fazer para ajudar a empresa também. A situação das vias de Manaus aí agora deram uma melhorada, mas na época era bem complicado, então a gente só vivia com o carro no prego por causa dessa situação. Claro que os ônibus agora são todos modernizados, né? Que antigamente era... agora deu uma melhorada, o prefeito atual aí deu uma melhorada, uma cobrança um pouquinho a mais nas empresas, né? As empresas também começaram a melhorar a sua frota, até porque a frota de Manaus tinha ficado muito para trás em relação às outras capitais, mas graças a Deus hoje em dia deu uma melhorada, não está 100%, né? Mas já deu, mas está 80% já do que estava antes, do que estava antes, tá uma maravilha. E Augusto, assim, saideira pra gente finalizar aqui, qual foi a história assim que... História não, um caso assim que já chegou a prestar socorro para alguém durante esses 11 anos aí de carreira aí de motorista? Um caso assim que tu chegou a prestar socorro que te marcou e pô, esse... Se não fosse... Se eu não tivesse me doado a prestar o socorro, né? A pessoa poderia ter passado mal, ter morrido, ou algo do tipo assim, do gênero. Mano, aconteceu, e por incrível que pareça, foi lá na linha que da onde você mora, né? Nunca tinha acontecido comigo uma situação de alguém ter passado mal dentro do ônibus. E aí eu tava com meu parceiro, que hoje ele não tá mais no sistema, ele era jovem aprendiz na época. E aí no sistema tem a área do jovem aprendiz, que é um contrato que eles fazem com a empresa, que perdura durante 1 ano, né? Então a jovem começou a passar mal, tava tendo convulsão. E aí a gente tava na Torquato Tapajós indo em direção à Barreira. E tava o trânsito parado, era o quê? Umas 4h30 da tarde, mais ou menos 5 horas da tarde. O trânsito muito parado. E aí rapaz, Augusto, a menina tá passando mal. E aí eu falei, agora ferrou-se. Aí, mano, vou tentar chegar no Delfina, que tava próximo do Delfina. Só que pra chegar no Delfina, o trânsito tava cruel, mano. E aí ela começou a se debater muito grande, muito forte, assim. E aí eu me agoniei, que eu olhei no retrovisor e vi que ela realmente tava passando muito mal. E aí ele falou que na hora até a gente riu, né? Que ele falou assim, mano, pisa aí. Só que como é que vai pisar que o trânsito tá parado? E aí a gente começou naquela descontração. Não pode passar de 60. Não, e não dava, porque o trânsito tava parado mesmo. Não tinha como, mesmo que eu buzinasse, tava caótico. E aí, cara, na hora a gente riu e tal, mas foi um sufoco. Até que a gente tirou ela de dentro do veículo, do ônibus. Aí tinha alguns enfermeiros que estavam vindo da faculdade, aí auxiliaram ali. A gente pediu uma viatura da polícia para ela parar, ela parou e levaram ela para o Delfina prestar socorro. Graças a Deus, depois a gente entrou em contato com ela e tal, e não aconteceu nada de mais grave, mas foi assim, como foi a primeira vez também, ficou marcou assim, porque nas outras vezes que já aconteceram da situação já foi bem mais, vamos dizer assim, administrado, né? A gente já conseguiu administrar um pouquinho melhor e ver como é que era a situação do que estava acontecendo, e aí a gente conseguiu prosseguir o turno, ou terminar o turno de viagem, ou terminar a viagem bem melhor do que foi a primeira vez. Então é isso aí, pessoal. Essa é a entrevista com Augusto. E Augusto, uma frase que você deixa assim de impacto, assim, que você
leva com você essa frase ou alguma coisa que te marcou, que nos tempos atrás tu passou por momentos difíceis, que hoje tu leva contigo, pô, eu vou levar contigo, vou levar comigo isso e vou passar por meus amigos, para alguém que tá precisando de uma frase amiga, né? Alguma coisa aí. Mano, assim, a única frase que eu levo é pra minha vida toda. E quando eu tenho alguns amigos que eu converso e tal, é que nunca desista do seu sonho, né? Essa daí fica assim, sempre marcado pra mim, porque se eu tivesse desistido, eu não tava onde eu tô hoje. Graças a Deus, hoje eu conquistei várias coisas. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, que tá ali na sua raiz, pô, é maravilhoso. Então fica essa dica aí, não desista do seu sonho não, põe pra frente que vai dar certo. Às vezes pode demorar um pouquinho, né, Iago? Mas às vezes a pessoa consegue com luta. Nada, eu costumo dizer também que nada na vida é fácil, porque tudo que vem fácil vai fácil, né? Então luta, briga, batalha, que vai dar certo. E nunca desista dos seus ideais, dos seus sonhos. Põe a Deus na frente aí, Que vai dar certo. que vai dar certo. Então é isso, pessoal. Podcast Conversa Comigo, Iago Andrade, né? E essa foi uma conversa bacana aí. Espero que a galera tenha gostado aí, né? Conhecer um pouco da profissão aí de motorista, né? Não vai ter só ele, vai ter outros também. A gente vai saber um pouco da vida do dia a dia da galera aí, né? Interagir um pouquinho. Esse aqui foi o meu amigo Augusto, né? Hoje a gente é parceiro aí, tamo junto, né? Hoje ele não reside mais na linha lá de casa, né? Ele tá em outra, né? Infelizmente. Sentimos falta, porque quando eu vou pro trabalho, a gente sempre ia junto na bagunça, fazendo aquela resenha e tal. Os parceiros quase expulsam todo mundo do ônibus. Os passageiros estavam pra jogar a gente de fora dali. Até o motorista, eu acho que eles iam empurrar até o centro ônibus. Tanto é que quando ele sai, a gente nem sabia que ele ia sair, a gente marcou um café dentro do ônibus, né? Eu vou ver se eu coloco a foto aí no dia do café aí, né? E, cara, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o joinha. A gente vai estar deixando o Instagram aí para você estar seguindo. Vou estar deixando o Instagram dele também para vocês saberem um pouco. Ele fica postando um pouco do dia a dia dele lá na plataforma do Kawaii. Tu sabe teu link lá. A gente vai deixar a informação aí, tá? Ele sempre vai estar postando. Ele sempre posta também aí o dia a dia dele, modelo de ônibus, que ele é apaixonado, né? Por carros grandes, né? Carro pesado. E tamo junto. Precisar de nós, tamo aí. Você que queira contar também sua história, entre em contato com a gente aqui. Nós vamos estar estamos indo até você para contar um pouco do seu dia a dia, beleza? Tamo junto, eu, Iago Andrade, e o nosso amigo aqui, Augusto. Fica com Deus, tamo junto. É nóis. É nóis.